Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. E no episódio de hoje eu tenho aqui a presença ilustre da magnífica Lissa Subirauli. Um prazer, amor, ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo Magnífica, muito obrigada pelo convite. Estou muito animada de conversar com você nesse podcast. Vai ser incrível, eu tenho Amém. certeza. E vai ser muito bom para você também que está acompanhando a gente aí, seja pelo YouTube, pelo Spotify, ou se até esse episódio já tiver colocado em alguma outra plataforma. Onde quer que esteja. Onde quer que você esteja acompanhando, tenho certeza Sim. que vai ser uma bênção na sua vida. Amém. E, meu amor, eu te chamei aqui, a gente tem vários assuntos para conversar, mas hoje em específico eu queria conversar um pouquinho com você sobre os efeitos da música, do ritmo, do som no ser humano, né? E eu sei que é uma questão, até que alguns costumam levantar polêmica sobre o assunto, mas nós não viemos aqui discutir polêmicas, nós Sim. viemos aqui discutir o que você pesquisou e estudou sobre isso. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre o que você pesquisou? Com certeza. Hoje eu estou aqui para compartilhar das minhas certezas. Eu não tenho todas as respostas, é uma área que me interessa muito, mas eu tenho crescido em temor diante de Deus em relação à escolha de música do nosso dia a dia, aquilo que a gente coloca para dentro, e a nossa santificação. Em Efésios 5, no versículo 15, a Bíblia fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí a palavra vai continuar, né, nos instruindo a dar graças, a nos sujeitar uns aos outros, falando até a dinâmica do casamento. Mas eu reconheço que esse texto está nos mostrando como discernir o que é agradável ao Senhor. E eu temo que muitos da nossa geração, até no meio evangélico, não têm hoje um grande temor em relação ao que eles escutam. E a palavra nos instrui a manter o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível. 1 Tessalonicenses vai falar, né, até a volta do nosso Senhor. E se a própria palavra apontou os hinos, os cânticos como uma forma, uma ferramenta de nós nos enchermos do Espírito, se a própria palavra está dizendo que, né, que a escolha musical afeta a nossa santificação e quão cheios do Espírito nós podemos ser, a gente tem que olhar para isso com a mesma seriedade, não menos. Então, eu não quero trazer aqui uma divisão entre apenas gospel secular. Eu quero que a gente vá além, numa reflexão mais profunda, porque o único que tem todas as respostas é o Espírito Santo, que nos guia dia a dia. Mas tem coisas para mim que são inconcebíveis. Por exemplo, um cristão que, por definição, deveria amar o Senhor acima de todas as coisas, que adora o Senhor, que tem Ele como realmente o guia e o manual de conduta da sua vida, se alegrar em estar um show que tem ritual satânico explícito. Realmente não cabe, né? Não Gente, faz sentido. Eu vejo pessoas, já vi pessoas postando, se alegrando num ambiente de adoração explícita a Satanás. Então, como que a gente concilia isso? Trevas e luz não andam junto, né? De uma mesma fonte não pode sair, né? Água doce e amarga, diz a palavra. E a gente tem que ter, então, uma seriedade maior da forma que a gente olha para isso. Podendo acompanhar também alguns jovens tendo esse privilégio em cidades diferentes, né, amor? Que Deus tem nos levado aí. Mas acompanhando esses grupos de jovens, eu vejo quanto a música que eles escutam influencia diretamente no comportamento. É verdade. Aqueles que têm uma boa seleção, uma boa playlist, estão cada vez mais falando de experiências com Deus, indo mais fundo, mas aqueles que começaram de uma forma sutil a ir para escolhas mais polêmicas, de uma forma sutil, vão sendo levados, daqui a pouco estão sendo levados por tendências, sendo levados por uma forma de vestir que não condiz com a palavra, uma forma de falar, ambientes que não trazem coisas boas. Então, a gente tem que ter cuidado. De fato. E eu acho muito interessante esse detalhe que você citou,
de as pessoas realmente se colocarem em situações onde um artista, por mais que ele seja popular ou não, ele se declara abertamente satanista, por exemplo, completamente contrário à fé cristã, e a pessoa vai lá no show como se não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu acho que a gente não pode fazer essa separação. Eu acho que essa separação ela não é válida, justamente pelos efeitos da música em si, né, na vida do ser humano. E eu sei que você pesquisou bastante sobre esse assunto, Sim. sobre os efeitos da música, do ritmo, e eu não estou falando aqui só de letras, tá? Da letra da música, porque muita gente acha que o problema é só a letra, né? Que é só a letra que é o problema. Se a música tiver uma letra tranquilinha, ou que ela não perceba nada de ruim, a pessoa acha, então tá tranquilo. E eu sei que você andou estudando aí os efeitos da própria música, sem levar em conta as letras delas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Esse é um tema que me interessa muito. Eu amo psicologia. Por muito tempo achei que seria meu foco de estudo principal. Hoje eu estou no meu 2º ano estudando comunicação na Oral Roberts. E eu tive que escolher o tema para um trabalho em que o mais importante ali seria usar técnicas de comunicação para explicar um assunto, e eu escolhi a música, a neurociência, mas acabei lendo muitos artigos científicos também relacionando espiritualidade, musicoterapia, a história da música. E detalhe, você também já é formada em música, né? Você pode contar um pouquinho do seu... Sim, tenho formação na Belas Artes, né? A Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que oferece um curso, pelo menos na minha época oferecia, não sei como é que está hoje, público, por concurso. Então, dos meus 6 anos até os 15, mais ou menos, eu tive esse grande privilégio de estar ali num ambiente em que eu estava estudando para aprimorar um que eu entendo ser um dom do Senhor, para honrá-lo e adorá-lo, mas também muito inserido, então, num ambiente em que eu via pessoas que davam a vida pela música de uma forma muito diferente do meu propósito. Acho que dá para falar isso com certeza. E então eu tenho muito interesse nessa área, e para completar o meu projeto com bibliografia, eu tive que ler e pesquisar diversos materiais. Eu vou citar o nome de alguns aqui. Por exemplo, The Healing Power of Music, que é um artigo científico do Thompson, acho que William Ford aqui também, estou olhando a bibliografia, espero que eu esteja falando o nome da galera corretamente. Que fala, né, sobre o efeito psicológico no comportamento da música. Tem um muito interessante também falando sobre RAS. Como eu li muita coisa em inglês, não tenho todo o vocabulário, às vezes, para traduzir da forma correta. Não sei como falam isso em português. Mas é um estímulo auditivo e rítmico que faz muita diferença em diversos tratamentos. Por exemplo, em um desses artigos eu estava lendo sobre como Deus criou o nosso corpo com diversas impressões digitais de um criador musical, porque nós temos diversos ritmos, ciclos, padrões, por exemplo, a batida do coração, o nosso pulso, os ciclos de respiração. Legal. Muitas coisas da forma que Deus nos criou e na natureza mostram quanto ele é um Deus de padrão, um Deus musical. Inclusive, num artigo que é O Sagrado e o Profano dentro da musicoterapia, não concordo com tudo que está nesse artigo. A forma que esse autor fala, que é Godwin, chama Godwin Jocelyn, não é uma forma muito respeitosa com a cosmovisão cristã. Então, não estou indicando, assim, não concordo com tudo que está sendo falado, mas apresenta muita informação interessante sobre a história da musicoterapia e como diversas religiões, né, explicavam o porquê a música beneficiava alguém. Então, a gente tem já o texto lá de 1 Samuel, que explicitamente fala que Davi tocou harpa. Não, em nenhum momento cita que ele cantou ou que ele falou algo, mas o tocar da harpa de Davi foi o meio pelo qual Deus trouxe libertação diversas vezes para o rei Saul, né? Ele, então, não era mais atormentado por espíritos malignos com o tocar da harpa. Então, a música foi originada no céu. A gente vai ver também os textos que falam sobre os anjos cantando lá no início. A gente vai ver textos que falam sobre a posição que Satanás ocupava, que não necessariamente a gente pode falar que ele era o líder do louvor no céu, teologicamente. Estava assistindo até um Sub-12 sobre isso esses dias, Fundamentos Doutrinários, que fala sobre Satanás, tudo é muito interessante. Então, a música, como fala em Efésios 5, como a gente vai ver em outros textos, ela tem uma influência, né, no nosso espírito. A nossa escolha de música tem uma influência no nosso espírito. Mas o interessante é que sobre a alma e o corpo também. Inclusive, um estudo da Universidade de Ohio, aqui nos Estados Unidos,
fez por semanas uma avaliação de 3 cânceres in vitro. Uau. E eles pegaram, então, esses tumores e colocaram cada um deles em salas diferentes para observação. O primeiro ficou em silêncio total. E depois do tempo de análise, ele cresceu um pouco. O segundo ficou num ambiente de uma música muito harmônica, pacífica, calma. E o tumor diminuiu. E o terceiro, câncer in vitro, foi exposto a uma música extremamente perturbadora, assim, algo que era... Heavy metal? Eu acho que até no estudo falava que era um heavy metal, mas não sei qual outro detalhe, não sei qual banda, qual. Mas o interessante é que esse Devia terceiro... ser um ritmo bem desorganizado, você fala. Desorganizado, certamente. Algo perturbador, realmente. E esse terceiro foi o que mais cresceu. Então, como Deus colocou uma harmonia rítmica dentro de nós, ritmos eles podem nos ajudar a voltar para esse lugar de saúde, voltar à harmonia mesmo, ou podem prejudicar a nossa saúde física, a nossa alma. Não precisa que está muita fonte científica para falar do impacto na nossa alma. Certamente você já viu um filme que mexeu com as suas emoções e agora tira a trilha sonora desse filme para ver se você vai continuar chorando. Talvez chore, mas a probabilidade é muito menor porque a música nos leva a esse lugar de alegria, de sensações. Enfim, é muito interessante, mas... Acho que metade do suspense de um filme de suspense é por conta da música, né, do filme. É verdade, acho que se você amor. tirar a música do filme, o suspense é bem menor. Tanto um que filme de ação também. eu e o Caleb, a gente já não Não assiste conhecia. filme de terror de forma alguma, mas algum suspense ou outro que passa no nosso filtro, eu fico, amor, tira o som, tira o som, tira o som nessa hora. Só pra não levar um super susto. E a realidade... É muito bom, é verdade. é que a música tem esse impacto muito forte na nossa alma. Então, assim, tem muita fonte que eu gostaria de citar daqui, mas para voltar no tópico principal, o seu cérebro, né, é afetado por aquilo que você declara e a palavra em si, a palavra cantada, é muito mais fácil da gente explicar teologicamente o poder. Porque a Bíblia é muito clara de que as nossas declarações têm poder, né? Que a vida ou a morte estão no poder da língua. Então, é como um volante, um leme, é o nome do volante do barco. Eu acho que é leme a palavra, vamos verificar. Vamos verificar. Mas, realmente, as nossas palavras são como esse volante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aquilo que a gente está declarando, tendo fé no coração enquanto canta, igualmente poderoso. Mas eu acho interessante que até em casos como esse, em que Davi não tem registro nenhum de se ele declarou algo, se ele cantou algo, mas existia, né, algo espiritual naquilo É isso que mesmo, estava em acontecendo. Tiago 3,4 é leme, essa é a palavra. Leme, mesmo. né? Então, assim... A gente sabe muito de barco, né? Então a gente teve que dar uma pesquisada aí nesse termo, porque a gente sabe demais sobre barco. Nossa, muito entendedores. E é o volante, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas declarações. Inclusive, essa era uma discussão até ali na época em que surgiu o luteranismo de Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante. Ele tinha muito interesse também em hinos e qual era a perspectiva teológica em que a gente deveria olhar para isso. Se a música era só poderosa porque ela é combinada com a palavra, que leva ao arrependimento e fé em Cristo, ou se a música poderia ter algum poder também, mesmo quando uma harpa é tocada. Isso é um tema muito interessante. Não tenho todas as respostas, como falei anteriormente, sou uma estudante eterna de Deus e das suas obras, mas eu acho que o que a gente pode definir, com certeza, é que a música é um dom de Deus para nós. A música é criação de Deus e a palavra fala que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, esse dom que Deus nos deu, porque Ele é o autor de toda boa dádiva, isso que Ele nos proporcionou, que nos traz tanta alegria, nos traz tanta ferramenta, até na musicoterapia. Gente, é uma pesquisa mais fascinante do que a outra, ver o poder disso até para auxiliar na cura, né, da alma, do físico. Esse dom que Deus nos deu, essa alegria tem que ser bem conservada e bem usada, porque o outro lado da guerra espiritual que a gente vive também vai tentar usar. E Satanás, ele tenta corromper todo o dom que Deus nos dá. Por exemplo, Satanás vai tentar se apriorar de prazeres que Deus criou com um propósito específico. Então, por exemplo, intimidade dentro do casamento.
Isso é criação de Deus. Agora a gente sabe como Satanás usa essa área sexual para corromper e fazer milhares serem guiados à perdição realmente. E eu vejo que com a música é algo semelhante. A fonte dela é o céu, a fonte dela é Deus, é a criação de Deus. Mas Satanás, ele tenta se aprimorar da criação de Deus para corromper, e ele veio para matar, roubar, destruir tudo que puder. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu vejo que a Bíblia fala, né, os tempos são maus, mas parece que cada vez a gente tem menos discernimento. Não sei como foi para você, mas enquanto você crescia, não era um escândalo se alguém falasse que assistia novela? Sim, com certeza. A novela, na época que eu cresci, desde criança, adolescente ali, era considerado um pecado capital. Não podia ficar vendo novela. Não sei se foi só na minha família, se você que está nos acompanhando aí também, na sua casa também era pecado assistir novela. Sempre foi, porque passava muita coisa na novela que não era pra gente, tinha muita informação ruim, muita coisa ruim sendo espalhada por ali. Aí não podia, de fato. Então, aí foi reformulado o nome, muita novela veio agora reformada com o nome série, e de repente, no início, parecia que liberou geral. Não dentro de casa, né? Mas a nível, assim, podendo acompanhar diversas denominações, acompanhando meus pais que iam em diversas igrejas. E hoje tem muita série muito pior. Cara, demais. Do que as novelas de antigamente, ou pelo menos o mesmo nível das novelas que passavam lá, que eram terríveis. Sim. Não vou citar aqui de qual rede de televisão. Mas você já sabe de qual eu tô falando. Uma plataforma vermelha. Tô brincando, não é uma só, não. Mas a gente já começou a assistir alguns seriados juntos e parou porque falou, gente, não tem cabimento nenhum. E de repente alguém muito mais novo até, de alguma congregação que já estivemos, vinha para nós e falava, eu assisti inteira, é maravilhoso, não sei o quê. A gente olhava um para o outro, eu falo, você fala, quem avisa, porque hoje me parece que as pessoas estão mais preocupadas em conhecer um limite, por exemplo, vamos traçar uma linha aqui entre secular e gospel, só para a minha consciência estar livre, estão muito mais preocupados em estar ali no mais perto possível de não pecar do que ser agradável a Deus. E Efésios 5 fala que a gente tem que buscar esse lugar de ser agradável a Deus. Às vezes, alguma música pode até passar por um filtro de Filipenses 4:8, que fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Até o filtro para o nosso pensamento é assim. Então, para a música, pelo menos, eu creio que por esse filtro a música que a gente escuta tem que passar. E nem toda música que é gospel passa nesse filtro de Filipenses 4. E às vezes você vai escutar alguma outra música que não é do gospel, quem sabe você encontre uma que passe em tudo isso. Mas também a gente tem que tomar cuidado com a fonte, né? De que vem aquilo, porque, ok, às vezes uma letra vai passar, mas você começa a se espelhar naquele grupo, vai ver o videoclipe, já entra como um canal de impureza. Em algum momento, né, se essa fonte não tem temor ao Senhor, vai provavelmente ser alguma tentação de mistura. Então, assim, acho que a gente pode viver com leveza, sem radicalismo, sem ter um lugar de religiosidade. Eu acredito que essa questão da música pode ser algo leve no nosso coração. Não é necessário sair demonizando tudo, né? Exatamente, mas eu vejo que muitos, depois de encontrarem essa liberdade, também começaram a caminhar quase num lugar de falta de temor, como eu dei exemplos aqui do show, que para mim, Lissa, é inconcebível. De fato. E assim, eu acho que uma coisa que é importante frisar também sobre essa importância da música é o fato de nós termos um livro na Bíblia dedicado à música. Eu sei, nós estamos falando aqui de salmos, né? São composições ali poéticas, mas que eram para ser acompanhadas, a maioria delas, para ser cantado pelo povo, para ser algo poético e para ser acompanhado com instrumentos da época, né? Então, se Deus fez questão de colocar para o povo, né, os ensinamentos, os princípios, as coisas que eles tinham que lembrar do que Deus havia feito, as grandezas de Deus, quem Deus era em relação ao povo. Se Deus fez questão de colocar isso em um formato poético, em um formato lírico, em um formato assim, olha, eles vão poder cantar essa verdade, vai ter instrumento junto, vai ter um ritmo, porque gruda na cabeça, tem esse detalhe também, as músicas ajudam a fixar na cabeça. Por exemplo, eu não lembro às vezes do que eu comi ontem, mas começa a cantar uma música que eu vi uma propaganda da minha infância, do nada eu lembro da música, porque a música gruda na cabeça. Então, se Deus fez questão de usar o ritmo, a música, os instrumentos, a poesia,
para ajudar o povo de Deus a lembrar das grandezas de Deus, para fixar algo na mente das pessoas, eu acho que perdão da expressão, mas chega a ser idiotice acreditar que o diabo não faria uso da mesma coisa. Então, se é uma ferramenta, se a música, se o ritmo, se a melodia, se o lírico, se o poético é uma ferramenta para você espalhar coisas, para você fazer grudar no subconsciente das pessoas algo, para você, como a música gruda na cabeça, eu acho que é idiotice imaginar que o diabo passaria em branco, tipo assim, não vou usar dessa ferramenta grandiosa, não. Essa ferramenta poderosíssima, eu acho que eu não vou usar. Então, a gente seria insensatez. Então, eu acho que nós precisamos estar, sim, atentos a isso, né? Eu acho que seria muito imprudente da nossa parte sair dizendo que, qualquer música tá bom, vai filtrando aí, tanto faz, tanto fez. Não, filtra mesmo, sabe? Aprenda a filtrar. E se você não tiver certeza, eu ainda te digo, não escute. Não é nem tipo assim, só não escute se eu estiver certo de que aquilo é errado, de que aquilo não vai me fazer bem. Não, se eu não tiver 100% de certeza, já é melhor não escutar. Tá na dúvida? Se tá na dúvida, talvez já é uma resposta. Exato. É o que você estava falando antes. Então tem a questão do limite, né? Do que é o pecado, do que a gente não deve fazer. Mas existem muitos passos até chegar no limite. E a maioria das pessoas, vamos supor, o limite é 2. A pessoa prefere estar no 1,999999, tipo assim, aproveitando tudo que ela pode antes de pecar. Mas não, gente, o verdadeiro aproveitar é estar mais perto de Deus, então é o mais longe possível do pecado. Amém. A gente precisa mudar essa mentalidade, que o aproveitar é estar o mais perto possível do pecado sem pecar. Não, o aproveitar é estar o mais longe possível do pecado e o mais perto possível de Deus, né? Com certeza. E até o que você falou sobre a música fixar algo na nossa mente, isso é um caso muito interessante que a gente viu no período da Reforma Protestante, como já citei aqui. Eu lembro no seminário, estudando sobre adoração, um dos livros que eu li, não vou lembrar exatamente qual agora para citar, mas um dos livros mostrava no contexto histórico que grande parte da população, se não a maioria, era analfabeta. Então as pessoas não liam a Bíblia, não só pela dificuldade de acesso, que isso era algo estrito a líderes religiosos que manipulavam e tal, mas também porque não sabiam ler em geral. Então, qual foi uma das maiores ferramentas que Deus usou para mudar, né, a história até do evangelho, assim, dali para frente, como seria levado? Foram compositores que, inspirados nas pregações, agora dignas e fiéis à palavra, começaram a cantar verdades sobre só a graça, só a Bíblia, e isso foi, né, se espalhando, sendo levado de geração em geração, porque até no momento em que muitos não podiam ler, eles podiam cantar, podiam se lembrar. E quantas vezes eu não lembrava um versículo de cor, mas aí eu aprendi uma música que falava daquele versículo e, cara, entra. Com certeza. Nossa, posso citar vários versículos aqui que eu lembro de cabeça pelas músicas. Sim. Então, por exemplo, tem aquela lá do aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí vai continuando, eu não vou ficar cantando aqui. Mas, de fato, gente, tem muita música muito boa que te ajuda a memorizar versículo bíblico. Então, se você é uma das pessoas que tem dificuldade de memorizar versículo bíblico, então aproveita essa dica. Sim. De fato, procura músicas que recitem esses versículos. Então, tem várias aí. Posso citar vários cantores aqui de graça, sem comissão nenhuma, sem querer fazer graça. Mas, assim, o Fernandinho tem várias que ele cita versículos, assim, bem grandes até, nas músicas dele. Mais pessoas aí que você puder citar também, mas... Sim. Gente, aproveita as ferramentas, porque a música, de fato, é uma ferramenta poderosíssima. Sim. E eu penso assim, a gente não entende todo o potencial e a gente não tem todas as respostas que gostaríamos, talvez, em relação, ou ainda não achamos todas as respostas disponíveis na palavra, mas o Espírito Santo conhece tudo isso. A Bíblia fala, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O Deus que criou a música, que sabe qual é o reflexo específico no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. O Deus que criou tudo isso sabe filtrar para nós. Então, seja sensível a qualquer incômodo que o Espírito Santo tentar trazer ao teu coração. Não permite que o seu coração seja endurecido. Sabe, aquela vozinha ali na consciência, aquele lembrete de uma escritura que você leu. Se aquilo está trazendo um incômodo com qualquer canção, com qualquer artista, por que arriscar? A gente vive por um propósito tão maior, tão melhor,
por que gastar tempo se distraindo com algo que pode prejudicar, né? O quanto você é cheio do Espírito. E é isso. Espero que você tenha gostado desse podcast, que essa conversa tenha abençoado seu dia. E se de fato essa conversa te abençoou, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, curte, se inscreve aí no canal se você está vendo pelo YouTube e fica atento, porque a gente tem vídeo novo toda semana. E é isso. Deus te abençoe. Fui!